Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o dual de uma expressão booleana. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta tamanho do meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assistir os vídeos desta playlist aqui. Então gente, o dual de uma expressão booleana, como veremos, vai ser uma forma de nós obtermos identidades a partir de identidades conhecidas, ou seja, novas identidades a partir de identidades conhecidas. Só para relembrar, na aula passada nós falamos o quê? Das identidades duplo complemento, leis de De Morgan, distributividade, associatividade, dominação e outras lá, né, elementos neutros. Então, agora nós vamos ver que a partir daquelas identidades lá, nós vamos ter até aqui um exemplo mostrando isso, nós podemos construir novas identidades, tá certo? Usando a ideia da dualidade. A ideia da dualidade ela funciona da seguinte forma. Para cada identidade apresentada anteriormente, existe uma identidade dual. Ou para cada expressão, né? No caso a gente vai aplicar mais em identidades, mas você pode aplicar uma expressão também. Sua obtenção se dá pela troca de somas produtos, ou a ordem que soma produtos booleanos, por produtos somas booleanos. Quer dizer que soma vai virar produto e produto vai virar soma na forma. E zeros uns por uns zeros. Quer dizer o seguinte, que zeros vão virar uns e uns vão virar zeros. Tá certo? Então, nesse sentido, nós temos um primeiro exemplo aqui para a gente entender a ideia do dual. Depois a gente vai aplicar no que a gente, de fato, está prometendo aqui nessa primeira parte. Ó. Vamos construir identidades a partir de identidades já conhecidas. Então, vamos lá. Encontre os duais das expressões a seguir. Então, aqui eu tenho a expressão x vezes y mais zero. Então, eu quero a expressão dual dessa. Uma dica que eu vou dar aqui, gente, é o seguinte. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, porque aqui tem um produto que está escondido. Porque em matemática, muitas vezes, quando a gente fala do produto, a gente não costuma explicitá-lo. É como eu tenho assim, A vezes X, ou 2X. Digamos, aqui está implícito que existe um produto entre o 2 e o X, mas aí a gente omite. Então, isso ocorre também na álgebra booleana. Então, aí, para você não confundir, não se esquecer do sinal, eu vou reescrever essa expressão aqui, só acrescentando esse pontinho aqui que deveria estar no meio. Então, vamos lá. Agora, o dual, como é que se dá? Então, pela nossa regrinha, ó, soma passa a ser produto, produto passa a ser soma, 1 passa a ser 0 e 0 passa a ser 1. Né? Então, nós temos que fazer isso aqui nessa forma. Ó. Então, eu vou ter aqui x, aqui eu tenho um produto, ó, ele vira uma soma, vou deixar aqui o parêntese, y, aqui eu tenho uma soma, ele vira um produto. E esse 0 aqui vira 1. Tá certo? A gente pode deixar esse parênteses nesse caso, mas a operação de produto vem antes da soma, a gente poderia omitir. Mas você deixa aí para entender o seguinte, que você primeiro vai calcular o y vezes 1, depois somar com o x, para não ter problema, né? A mesma coisa aqui no item B, né? Esse aqui, ó. Aqui eu tenho x vezes 1, que ele explicitou vezes, né? Mais y barra mais z. Então, qual é o dual desta expressão? De novo, aquela mesma regra lá. Aqui vai ser x barra, os complementares não mudam, nada está sendo dito sobre eles aqui no enunciado, então permanecem os mesmos. Aí o vezes ele vai virar mais, esse 1 vai virar 0, esse mais vai virar vezes, aí aqui tem um probleminha. Como esse mais virou vezes, o vezes aqui sempre vem antes do mais. Então perceba que eu estou operando esse elemento com esse antes de somar. Então é interessante aqui, ó, e necessário você colocar esse parêntese aqui. Porque esse mais aqui virou um vezes, então ele está atuando nesses dois objetos, no lado de cá todo. Vezes, aí eu abro o parêntese aqui também, né? Agora y barra, o complementar não muda, vezes z. Então perceba que o mais virou vezes, esse 1 aqui virou 0. Tá certo? Então esta expressão aqui é chamada dual dessa, essa aqui é chamada dual dessa. Só que o dual ele tem uma coisa muito interessante. Ah, e uma coisa. Essas duas expressões, a princípio, elas podem não ter muita relação. Mas quando a gente olha em termos de identidade, ou seja, um lado igual ao outro, ou seja, um lado complicado foi trocado por um lado simplificado, né? Então, se você tem que fazer essa operação aqui, você já diz, não, é x, eu não preciso fazer isso, eu não preciso calcular. Se x tem valor 0, aqui, nessa expressão, y independente se y é 1 ou 0, vai dar 0, que é o valor de x. Se x tem valor 1, aqui nessa expressão, y pode ter 0 ou 1, vai dar valor 1. Então, a identidade é exatamente isso. São formas que nos possibilitam o quê? Simplificar expressões. De modo geral, a gente usa identidade para isso. Então, nesse sentido, se a gente aplicar dos dois lados
Nesse caso de cá, do lado de cá a gente não chega a aplicar, tá certo? Assim, não é que não chega a aplicar, não vai haver mudança nenhuma. Mas se você tiver tipo uma distributiva, eu vou falar um pouquinho depois, você vai ver que você consegue uma expressão do mesmo jeito. Então vamos lá. Construa uma identidade usando a dualidade a partir da propriedade da absorção, que é esta aqui. Então, eu tenho assim. Temos x vezes. Aí eu vou botar o vezes aqui, explicitar, né? Igual a x. Aí aqui eu vou botar uma setinha para dizer que é a dualidade, tá certo? O dual do lado de lá. Então aqui vai ficar o mais, vai ser x mais, continua o parêntese, x vezes y. Aí o lado de cá igual a x. Não há o que fazer do lado de lá, você não tem operações de mais, nem zeros, nem uns. Então você não troca, nem vezes, né? Você não troca um pelo outro. Então nós temos isso aqui. Então esta aqui é a expressão, é uma identidade também dual. Aí você fala, professor, será que é mesmo? Será que essa identidade aí é uma identidade dual? Você pode fazer a tabela verdade dela e ver que dá igual a tabela verdade do x. Tá certo? Vamos fazer aqui? Então, ó, esse aqui a gente já sabe que é que a gente já viu na aula passada. Não reinvente a roda de novo. Vamos fazer só esse aqui. Ó. Então aqui eu vou ter x, y, x vezes y, e depois eu vou somar x mais x vezes y. E eu espero que esta coluna dê igual a esta. Como eu tenho duas variáveis, o padrão é o quê? São 4. 2 vezes 2, 4. Então, 1, 1, 0, 0. Aqui é sempre metade, 1, metade, 0. Aqui eu pego agora o quê? 1, 0, 1, 0. O que é x? Produto booleano y. É o quê? Ele só vai ser 1 se os dois forem 1. Então aqui é 1 e aqui é 0. Agora, o que é somar esse cara com esse? Vai ser 0 somente quando os dois são 0. Ó, eu estou nessa coluna aqui, na primeira e na terceira. Então, só vai ser 0 aqui e aqui também. Então vai ser 0 nesses dois e vai ser 1 nos dois de cima. Então eu vou ter aqui 1, 1, 0, 0. O que eu estou observando, gente? Que de fato, ó, a coluna aqui do x, ó, é igual a esta aqui. Olha que legal. Então nós temos uma nova propriedade e não precisamos demonstrar mais. A vantagem é exatamente essa, gente. A gente não precisaria desta tabela. Eu estou fazendo aqui só para você acreditar. Mas o princípio da dualidade diz que você tem uma nova identidade. Ou seja, mexendo nos dois lados eu tenho uma nova identidade. Esse exercício aqui não ficou tão bom, mas você poderia fazer, vou deixar aqui para casa para você pelo menos fazer a tabela, a distributiva com relação ao produto, né? Que seria o seguinte, vou apagar aqui a nossa verificação, afinal ele pediu só isso. A verificação aqui não faz parte da questão, tá certo? Embora a gente tenha que acreditar que é verdade, né? E a gente coloca ela. Por exemplo, se eu tivesse aqui a distributiva, ó, x vezes para 3, né? Y mais z. A gente sabe que isso aqui é o quê? X vezes y mais x vezes z. Propriedade distributiva com relação ao produto. O produto é distribuído para cada uma das variáveis e fica a soma no meio. Agora, o dual aqui, ó, a gente pode calcular o dual dessas coisas e construir uma nova identidade. Olha só. Aqui vai ficar x mais y vezes z. Se eu não me engano, até uma das distributivas que tem lá também, né? Então a distributiva meio que mostra a outra, né? Então, aqui vai ficar x mais y. Esse mais aqui no meio, ele vai somar esse termo com esse, porque os produtos são calculados antes. Então, na verdade, eu vou calcular primeiro esses dois. Aí aqui x. Que é exatamente outra distributiva, se eu não me engano, né? Eu posso estar enganado, mas você verifica lá. Então aqui eu tenho uma propriedade construída a partir da outra. Então isso é legal, por quê? Porque agora nos dias seguintes, se eu já tiver fórmulas, propriedades prontas e ver que uma expressão pode ser simplificada de alguma forma, eu posso ir testando essas propriedades prontas, né? Testando não, né? Escrevendo os duais delas. E às vezes pode ser que alguma simplificação que seja exigida para mim numa questão esteja numa dessas duais. Tá certo? Então esse princípio aqui é bem interessante, é um princípio assim, eu não sei a demonstração dele, porque ele é verdade,
Mas quem tiver dúvida aí, pode perguntar nos comentários, talvez eu pesquise e encontre. Mas funciona, né? Funciona. De modo geral, a bibliografia que eu estou seguindo fala do princípio, mas ele não dá a demonstração, porque era uma bibliografia, eu diria, mais inicial, assim, mais introdutória. Eu acredito que essa demonstração aqui envolva ferramentas da lógica, matemática, mais pesadas, né? E aí não é bem o foco do curso. Mas, eventualmente, aí no novo vídeo, se alguém tiver interesse, é só perguntar, vou lá buscar. Se for uma coisa simples, eu faço o vídeo. Beleza? Então, tá aí a ideia, né? O princípio da dualidade. Você troca produtos por somas e somas por produtos, zeros por uns e uns por zeros. Pronto, você tem novas fórmulas, novas identidades. Cuidado, gente. Aqui eu peguei identidade, esse lado igual a esse. Aqui eu peguei só expressão, aqui eu só tenho um lado. Embora eu botei essa igualdade aqui, ó, mas aqui é uma expressão. Qual a diferença da expressão e de uma identidade? Com a identidade você vai ter um lado A igual a um lado B. E numa expressão você só vai ter aqui A. Então, cuidado em tentar estabelecer uma relação entre esse cara e esse. Ah, vai ter o mesmo valor verdade. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá certo? Pode até ser que tenha, mas nada está lhe dizendo que existe uma identidade entre esse cara e esse. Não é isso que ele está falando aqui. O que ele está falando é que, dada uma identidade, ou seja, esse cara aqui igual a este, nós construímos uma dual desta, que é o quê? Aí a gente bota aqui a estrela, normalmente em matemática, a gente bota essa estrelinha aqui quando a gente está falando do dual, igual a B estrela. A gente altera aqui A com as regras vistas e altera B com as regras vistas e nós temos uma nova identidade. Certo? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.